Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins, hoje para falar sobre o aluguel de robôs. Tá? Então vamos explicar um pouquinho o que seria você alugar um robô seu para outras pessoas ou você alugar um robô de outras pessoas para você usar aí na sua conta. Tá? Antes de começar a falar de como é a novidade, eu queria mostrar um diagrama, a gente está vendo aqui na tela, de como que funcionava e ainda funciona o robô gráfico, tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei a internet no meio do caminho, seria esse globo azul, tá? Do lado direito aqui eu coloquei a corretora, do outro lado eu coloquei você, está escrito como cliente 1 aqui. Cliente 1 é o cara que está querendo mandar os sinais robotizados para a corretora e aqui é o seu computador, tá? Aqui é o servidor da corretora, aqui é o seu computador, está escrito robô gráfico. Então, o mesmo computador, ele é o gráfico que está gerando os sinais. Esse gráfico gera os sinais e ele mesmo envia os sinais automaticamente para a corretora pela internet. Ele é o robô, tá? Então, o gráfico que o mesmo computador gera os sinais e envia. Isso aqui é automático, né? A gente vincula o robô dentro do gráfico. Ou melhor, o gráfico é o robô, né? Então o gráfico e o robô são uma coisa só, é uma tela só. E aí ele manda a ordem lá via TG Broker para sua corretora conectada na internet, obviamente. Então você gera os sinais e você mesmo manda os sinais para a corretora aí do seu computador, usando para isso a internet. A gente se conecta via cloud ou via computador aí da sua casa pessoal. Tanto faz, é assim que funciona. Se alguém desenvolver um robô do jeito que está aqui hoje e quiser vender para outra pessoa, ou essa pessoa vende o código-fonte, né, ele salva o layout lá do robô e vende o layout com o código-fonte para outra pessoa, aí seria uma venda de uma vez só, que ninguém quer fazer, porque você tem que entregar toda a sua lógica, né, todos os segredos aí da sua estratégia para os outros, ou como alguns clientes do trader gráfico fazem, desenvolve a sua própria aplicação. Então gera o sinal dentro do robô, esse robô conversa com uma aplicação aqui dentro mesmo que você tem que desenvolver e a sua aplicação manda o sinal para outro computador de outro cliente e nesse outro computador de outro cliente tem uma outra aplicação que lê o sinal e manda para a corretora. Quer dizer, é uma coisa muito mais complicada de ser feita, não é impossível, né? Alguns clientes fazem isso, mas é realmente inviável para quem não domina a programação de computador. Tá? Então, como é que funciona o aluguel de robô do trader gráfico? Aqui, ó, temos um outro diagrama. Então, você está aqui no meio, ó, cliente 1 ficou aqui no meio, aqui embaixo. Tá? E repare que a gente tem o cliente 3, tem o cliente 4, todo mundo querendo mandar robô para a corretora. Cadê a palavra gráfico daqui? Sumiu. Né? Então, o que a gente vai fazer? Todo mundo que está rodando aqui embaixo está lendo os sinais que são gerados por um outro cliente aqui em cima. Então, você tem o cliente 2 que está rodando o gráfico. Esse cara vai mandar o sinal do gráfico para todos os clientes que forem alugar esse robô dele. Né? Então, esse cara não vai conversar com a corretora. Tá? Esse cara tem um computador aqui. Esse computador aqui vai gerar o sinal. E esse sinal vai para todos os clientes que estiverem conectados, podem ser inúmeros clientes. Né? O cliente não se conecta no servidor aqui do cliente 2. Tá? Você, cliente 1, não vai ler o sinal direto do cliente 2. O cliente 2 vai mandar esse sinal para o servidor do TG, né, do trader gráfico, e o servidor do trader gráfico vai empurrar esse sinal para todo mundo que tiver a permissão e quiser ver esse sinal. Né? É importante a gente dizer que você não é obrigado a ver todos os sinais de todos os clientes que estão gerando aí, alugando o robô. Você escolhe qual robô que você quer operar, tá? Mesmo que você contrate aí um cara que tenha 10 robôs, você só queira operar 3 desses robôs, obviamente você pode escolher esses 3 aí, e os outros 7, não é que você vai colocar a quantidade para operar nesses 3 robôs só. Você pode escolher dos outros 7 nem aparecerem para você. Né? Você nem sabe que eles existem mais, você desliga ele totalmente aí da sua tela, não é possível isso. Tá? Então você vai ter um cliente 2 gerando aqui os sinais são enviados para o seu computador,
o seu computador pega esses sinais, converte em ordem e manda pela internet de novo para a corretora. Tá? Então, o que era uma operação isolada do ponto de vista da geração dos sinais, os sinais tinham que ser gerados e convertidos em ordem dentro da mesma tela, né? Nem dentro do mesmo computador, né? Na mesma tela que gerava e já convertia esses sinais em ordem e mandava, né? Que eu voltei aqui para a imagem anterior, onde a gente tem aqui uma figura bem simples, aqui o seu computador é o gráfico e é o robô, né? Ele gera, é claro que você pode ter o quê? 30 gráficos abertos, então você tem 30 robôs rodando aqui, tá? Então é possível você fazer isso, mas cada gráfico é uma lógica dessa, ele vai gerar uma ordem e essa ordem vai ser enviada para a corretora naquele gráfico, você não pode emprestar isso para um amigo seu sem abrir a lógica, né? E nesse caso novo aqui, o cara que está gerando aqui o sinal, nem amigo seu precisa ser, porque ele só vai mandar o sinal para o servidor do TG, esse sinal vai cair no seu robô, e aí do robô vai ser enviado para a corretora e várias pessoas podem usar o mesmo sinal. Tá? A gente tem 3 tipos de robô, eu vou explicar daqui a pouco dentro do site do aluguel de robôs, tá? Mas para ficar bem claro, são robôs públicos, né? Como são os robôs prontos hoje, ou Cowboy Trimedic, lá são os robôs que eu divulguei. Você tem os robôs públicos, onde esse cara aqui liberou, está rodando no servidor dele, isso é importante, os robôs não rodam no servidor do trader gráfico, tá? O servidor do trader gráfico recebe e repassa os sinais. Ah, mandou comprar no 10,83, é esse o sinal que o servidor recebe e repassa. Se esse cara aqui não mandar o sinal de saída, o servidor do TG não está controlando, entendeu? O lado de cá, a origem do sinal, para ver se isso aqui está rodando num lugar confiável. Então, o que acontece? Esse cara aqui, você pode configurar o seu trader gráfico para fazer a saída independente de chegar uma saída lá do servidor de origem, que é o grande legal de você se proteger de uma instabilidade lá no cliente 2, é você poder configurar tudo bonitinho do seu lado aqui, e eu recomendo isso, um stop gain, stop loss, e um stop de horário, né? Um horário de corte, de saída aí da sua operação. É legal você ter essas coisas parametrizadas aqui para não depender do sinal de saída do gráfico aqui do cliente 2. Até porque eu não estou falando que é ruim ou é bom, né? Mas simplesmente várias pessoas podem ser cliente 2 agora. Então você vai ter um monte de gente que tem servidorzinho simples, está rodando em casa e tal, que vai querer alugar a plataforma, às vezes por preços baratinhos, então a estrutura não vai ser muito parruda, então você vai poder operar e vai poder se proteger de qualquer instabilidade que aconteça nesse cara aqui, tá parametrizando a saída dentro do robô desse lado aqui. Então a gente tem os robôs públicos, onde eu já falei até da hipótese que tem de ser uma pessoa bem simples que está gerando esse sinal aqui. Você tem os robôs privados, que são robôs que esse cara aqui vai cobrar para você usar, tá? Então ele vai até estar disponível dentro do site do Trader Gráfico para você ver o histórico do robô. Mas se você quiser usar o robô para mandar ordem, esse cara aqui vai te cobrar. O Trader Gráfico hoje não faz essa parte de cobrança. O cara pode restringir o robô dele aos CPFs que ele quiser, tá? Mas essa parte de cobrança, se ele for te cobrar alguma coisa, aí é um acordo entre ele e você, não entra o trader gráfico no meio do caminho, tá? O que todo mundo tem que ter, obviamente, para isso aqui funcionar, é a plataforma Trader Gráfico Pro instalada, que é a plataforma que tem o robô, tá? Então, as plataformas que não tem o robô não vão entrar nesse diagrama, obviamente, mas se todo mundo aqui tiver pelo menos o Trader Gráfico Pro, isso aqui funciona normal, você pode usar quantos robôs você quiser, ou você pode compartilhar quantos robôs você quiser, e o Trader Gráfico não cobra nada por isso, não cobra nem pela eficiência do sinal, nem para você gerar o sinal, nem para você ler o sinal. Tá? Se esse cara aqui quiser cobrar o robô dele, ele tem que cobrar o robô de uma forma independente do Trader Gráfico, o que hoje não é difícil de fazer, porque todo mundo pode emitir boleto como pessoa física, então isso daí é até tranquilo de fazer. Então você tem os robôs privados,
que são os robôs listados, que a gente chama, que são aqueles que vão estar no site do Trader Gráfico. E você, obviamente, vai ter os robôs privados não listados, que são os robôs privados que o dono do robô não quer que ninguém saiba que existe dentro da plataforma Trader Gráfico. Ah, mas para que um cara vai criar um robô e não quer que apareça dentro da plataforma? É simples, né? Não é que ele não quer que apareça dentro da plataforma. Ele quer que apareça só para os clientes que ele decidir que vai aparecer. Então, o cliente que entrar no site do TG não vai ver aquela estratégia lá, aquele robô lá. O cliente que entrar lá dentro da aplicação, né, da tela de operação avançada, onde estão os robôs alugados, ele não vai encontrar nenhum robô para contratar lá dentro, tá? Mas esse cara aqui, tendo liberado já um cliente, ele vai entrar dentro da plataforma dele e vai ver lá o robô do cara. Então, às vezes, o cara tem um número de clientes que já existe hoje, tá? Ele está trabalhando numa aplicação aí desenvolvida por ele, ou às vezes está trabalhando até de maneira mais simples, às vezes em planilha, às vezes dando call de compra e venda via chat, via Skype. Isso é muito comum acontecer, né? O cara está trabalhando lá, dando sinal de compra e venda manual mesmo, às vezes não é nem robô, né? E não precisa ser um robô gráfico aqui, o cara pode até ser um operador que está dando sinal de compra e venda na mão e usando Skype, e esses caras aqui, coitados, todos seguindo que nem louco para tentar executar essa ordem que o cara dá aqui, né? E todo mundo na mão no home broker da corretora tentando colocar essa ordem na corretora na mão. E com essa nova possibilidade, esses caras aqui, todos, podem usar a estratégia desse cara aqui, ninguém mais vai entrar no grupo, ninguém vai importunar eles, ninguém sabe que isso aqui existe, isso aqui é uma lógica privada, rodando dentro da rede do Trader Gráfico, tá? Mas sem nenhum tipo de marketing. Então, o Trader Gráfico vai deixar essa estratégia totalmente oculta de quem for de fora dessa rede dos caras aqui, né? Então, esse cara aqui vai controlar a rede, obviamente, ele vai criar e controlar uma rede totalmente privada, não listada e oculta, e ele vai liberar os caras que são os clientes dele lá do Skype, entendeu? E só esses caras vão conseguir receber os sinais desse cara, e esses sinais vão ser enviados para a corretora automaticamente, o que garante para esse povo aqui, que são os clientes desse cara aqui, a liberdade total. Porque esses caras aqui não precisam mais ficar na frente do Skype esperando esse cara aqui dar o sinal. Esse cara aqui dá o sinal, automaticamente todo mundo aqui está conectado nos seus robôs e vem a ordem para a corretora. Eu, como já estou acostumado a trabalhar com esse tipo de situação, eu sei que esses caras aqui não vão se desligar da operação. Eles vão lá ficar acompanhando a operação, mas de uma forma muito mais light, né? Mais como torcedor, lá que nem torcedor de futebol, o cara pega a pipoca e fica olhando lá o robô trabalhar, do que desligar totalmente e ir fazer outra coisa, né? Esse cara aqui não vai fazer outra coisa, ele gosta de ficar olhando lá a ordem entrar, mas ele não vai ter aquela obrigatoriedade de prestar atenção no que esse cara aqui está falando. Tá? E esse cara aqui também não vai precisar perder tempo escrevendo no Skype, né? Olha que é uma outra coisa que acontece bastante. O cara fica escrevendo no Skype o que ele vai fazer, ele perde um tempo lá, e desde esse cara dar o sinal até esse cara aqui ler, interpretar e a corretora receber a ordem, às vezes passa 5, 10 minutos. E nessa lógica toda aqui que a gente está trabalhando, a gente está falando de coisa de 1 a 2 segundos. Entre o cara clicar aqui no compra e todo o povo tá com a ordenzinha pendurada no book, passaram-se 2 segundos, né? Então, é realmente uma mudança de paradigma muito, muito forte. Eu posso mostrar a nossa próxima tela, que nada mais é do que o Trader Gráfico, onde as pessoas alugam os sinais. Então, aqui dentro do gráfico, a gente pode ver qualquer gráfico, qualquer estratégia, qualquer papel, não tem necessidade de você ter alguma coisa específica. Tá? Pode ser day trade, pode ser swing trade, também é tranquilo. Aqui a gente tem um gráfico com super index, tá? Que é um robô pronto, que existe hoje já faz bastante tempo, desde o ano passado, né, de 2014. E ele está aqui com 2 operações no mesmo dia. A gente tem aqui no dia 14/7 de julho de 2015, essas 2 operações. E esse robô,
Vamos supor que ele fosse seu, ele não existisse na plataforma. Você quer alugar esse robô. Então eu estou aqui com uma telinha de estratégia. Onde é que fica a tela de estratégia? A gente vem aqui, estratégias e robô. Né? A gente vem aqui numa aba nova que existe chamada alugar robô. Você quer alugar o seu robô para outras pessoas. Muito bem. Então, para alugar a sua estratégia robô para terceiros, você precisa inserir o seu código de autorização abaixo. Então, o que é o código de autorização? O código de autorização nada mais é do que uma senha alfanumérica grande que você vai inserir nesse campo aqui, tá? Vai clicar no botão autorizar e vai aparecer aqui se você pode ou não compartilhar essa estratégia. Para você gerar esse código de autorização, você clica aqui nesse linkzinho azul, que ele vai te mandar para o nosso site, né, tradergrafico.com.br/aluga. Esse /aluga aqui vai aparecer uma telinha para você fazer o login e senha. Aqui dentro você vai gerar os seus códigos. O que eu preciso deixar claro é que apenas clientes Pro e DMA podem lançar robôs. Tá? Ah, mas eu tenho uma assinatura clássica, eu não posso lançar um robô? Não pode, porque a plataforma clássico não é uma plataforma de robô. Mesma coisa, a plataforma Turbo, ela não é uma plataforma de robô. Então tem que ser no mínimo a plataforma Pro, que é a plataforma de robô. Ah, então eu posso fazer o teste de 30 dias e criar um robô? Não dá para você criar robô dentro do sistema estando no período de teste. Tá? No período de teste você consegue usar robôs que estejam disponíveis no sistema. Então se o Joãozinho liberou um robô público que roda lá no servidor dele, e para que uma pessoa vai liberar um robô sem cobrar nada, Carlos? Aí eu respondo, porque muitas vezes a pessoa tem lá 10, 15 robôs e ele quer que você deguste, né, as lógicas dele, e às vezes ele libera 1, 2, 3 robôs de graça para o pessoal, para todo mundo usar e conhecer o nome dele, conhecer a estabilidade muitas vezes do sinal dele, né, que é uma coisa que todo mundo vai ficar querendo saber como é que é. Então depois de um tempo usando esse robô de graça com um mini contrato de teste e tal, o cara vai lá e aluga o outro robô que ele tem, que já é um robô privado, que não é um robô grátis. Então durante o período de 30 dias de teste, você não consegue alugar um robô para outras pessoas, obviamente, até porque não vai dar tempo de ninguém usar esse robô, né? Mas você tendo uma assinatura efetiva, tá? Qualquer assinatura, qualquer plano, seja Pro ou DMA, você pode criar robôs. Então vamos entrar aqui, eu tenho o meu CPF para a gente fazer um teste. Aí você coloca a sua senha, clica aqui em entrar. A telinha que aparece, a primeira telinha é bem simples, tem 2 links dentro. Obter um código ou administrar robôs já compartilhados. Se clicar em administrar, vai aparecer uma lista dos seus robôs. Aqui nos meus robôs não tem nenhum link compartilhado dentro desse CPF de teste que eu estou usando. Então ele vai mandar de novo para mim o link aqui de obter um código de um novo robô. Eu vou clicar aqui para obter um código e eu vou entrar nessa telinha nova de criar novo código de autorização de robô. Tá? O que é o novo código de autorização? O código é aquilo que eu acabei de explicar, a senha alfanumérica que deve ser inserida dentro da janela do gráfico para que os sinais de compra e venda por ela gerados sejam compartilhados com outras pessoas que também usam o robô no trader gráfico. Então, olha os tipos de robô que a gente tem aqui. Aqui a gente já está na tela de cadastro de um novo robô. Tipo, robô público, robô privado listado, robô privado não listado. Esses 2 primeiros, robô público e robô privado listado, aparecem dentro dos sites do trader gráfico. Então, dentro do Unibroker, a gente tem naquela parte de robôs, os históricos dos robôs compartilhados, seja do trader gráfico, seja aqui de outros clientes, e essas 2 categorias de robôs aparecem lá dentro, tanto os que você precisa da liberação da pessoa que está compartilhando o robô para usar, como daqueles públicos, onde você não precisa da liberação de ninguém, o cara liberando e estando dentro do sistema, você já pode ir lá e já configurar e ficar esperando o sinal. Esse daqui, os robôs privados não listados, é aquela hipótese que eu estava falando do cara do Skype que não quer ter o nome dele compartilhado, não quer
ter a estratégia dele publicada, mesmo que seja só descrição, né, que não seja nenhuma lógica nem nada, ele não quer aparecer em lugar nenhum, então ele cria um robô, na verdade ele está criando aqui uma rede privada oculta, né, o robô não listado, onde só ele sabe que aquele tipo de estratégia está liberado dentro do trader gráfico e só ele pode escolher quais as pessoas que vão ver essa estratégia. Essa estratégia será vista apenas dentro da plataforma, não será vista dentro do site, né? Então, no robô não listado, não é divulgado nos sites do trader gráfico, tá? Então, os listados aqui mesmo privados, eles são divulgados no site do trader gráfico e os públicos também são divulgados no site do trader gráfico. Eu acho que essa é a principal diferença que todo mundo tem que entender, tá? Como é que funciona. A grande facilidade de criar um robô público, por exemplo, é que uma vez que você cria ele e coloca para rodar no seu gráfico, você não precisa fazer mais nada, você não precisa falar para ninguém, ele vai automaticamente para o site do trader gráfico, as pessoas conseguem automaticamente colocar ele para rodar dentro da plataforma delas, e depois você consegue ver quantas pessoas está usando. Você obviamente não consegue ver quem está usando, porque isso é sigiloso, tá? O cara que está usando está protegido pela própria rede do trader gráfico, mas você consegue ver quantas pessoas estão usando, né? Se são 10, 15, uma, nenhuma, entendeu? O seu robô. Então eu vou criar aqui um robô público e depois eu vou criar um robô privado para a gente ver como é que funciona. Uma vez que você clicou aqui e vai criar um tipo de robô, você tem que escolher o sentido que ele opera. Existem dois tipos de sentido, os comprados e os vendidos. Tá? O sentido não é a ordem, né? A ordem de compra e ordem de venda é uma coisa. Todo robô tem ordem de compra e ordem de venda. Só que tem uns que mandam a compra antes da venda, que são os comprados. Tem outros que mandam a venda antes da compra, que são os vendidos. Você tem que escolher aí qual que é o sentido do seu robô, comprado ou vendido. Vou colocar aqui robô vendido. E agora o nome do robô. Isso aqui é um nome genérico para identificação. Então vamos supor que eu queira escrever aqui. O meu robô vai chamar CM Robô 1.0. Certo? CM Robô 1.0. Papel. Aqui você pode colocar o código do papel que você está gerando o sinal. Se você for usar o contrato futuro, seja de mini índice ou cheio, ou mini dólar ou cheio, você não precisa escrever o código da série atual, você coloca só as 3 primeiras letras que configuram, né, o seu papel. Tipo o WIN é o mini contrato de Ibovespa futuro. Agora estamos no WIN Q15, mas eu não preciso colocar aqui o WIN Q15, eu coloco só o WIN e ele já gera. Se eu for cabeção e quiser forçar o WIN Q15 aqui, na hora que eu der um OK lá embaixo, ele vai apagar esse final aqui, vai deixar só o WIN para mim. Ah, Carlos, e se eu quiser colocar um robô de Petro 4? Aí você tem que digitar Petro 4. Ah, Carlos, se eu quiser criar um robô para opções? Aí você vai ter que digitar o código da opção. Tá? Não dá para criar um robô genérico de opção, igual a gente criou um robô genérico de mini índice, por um motivo muito, muito simples. Você tem aí várias e várias séries de opção acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo sentido, para o mesmo papel objeto. Né? Então, opções de compra de Petrobras, você tem um monte, você tem vários strikes em aberto. Então, você tem que especificar qual que você quer. Ah, eu quero a Petro S11, que é uma opção de venda. Ah, não, eu quero a Petro G11, que é uma opção de compra. Você vai ter que escrever aqui o código da opção certinho que você quer, tá? Próximo passo. Eu vou travar a minha origem. Então, aqui a gente está vendo o meu IP agora, tá? Que é o IP aqui da minha internet local, né? Não é o IP dos servidores, mas caso você esteja fazendo isso de dentro do servidor onde vai aparecer, onde você vai gerar os sinais, esse IP aqui vai ser o IP do seu servidor. Então, o que é IP? IP é o endereço da internet onde cada computador está conectado. Você pode travar o seu robô para funcionar apenas com 3 IPs de origem no máximo. Tá? Então, você tem um servidor lá, provavelmente um cloud server, onde você deixa esse gráfico rodando. E esse cloud server tem um IP que está conectado na internet. Se você travar esse IP aqui dentro, tá? Se você travar esse IP aqui dentro, o que vai acontecer
é que apenas aquele cloud server com aquele IP vai ser possível de gerar um novo sinal. Tá? Se você deixar esse arrobinha aqui dentro e não mexer, você pode rodar o seu robô compartilhado de qualquer lugar do mundo, até de uma internet Wi-Fi num café lá em Miami. Tá? Não tem restrição nenhuma da onde vai ser a origem. Mas se você colocar aqui um IP de origem, só esse IP que vai ser aceito. Da mesma forma, o origem 2 e origem 3, se você colocar 3 IPs de origem, você tem 3 possibilidades para rodar o seu robô. Normalmente, a gente usa vários IPs de origem para qualquer coisa, não só para robô, quando a gente tem servidores de backup. Então, você tem o servidor principal, que seria o seu IP de origem 1. Se esse servidor der algum problema, travar durante o dia e você não conseguir mais usar a estratégia nele, você liga então a estratégia no seu IP de origem 2, tá? No seu servidor de backup, e a estratégia vai funcionar normalzinho, tranquilinho, sem nenhum problema. Então é para isso que existe. Dá para ter também um terceiro IP de origem. Tem gente que é preciosista, gosta de deixar tudo muito, muito bem travado. Tá? 2 IPs de origem já é suficiente. Os robôs prontos no trader gráfico, obviamente eu coloquei os 3 IPs de origem aqui em todos os robôs que estão compartilhados. Se der problema na origem 1, aí eu coloco para rodar na origem 2. Se der problema na origem 2, eu coloco para rodar também na origem 3. Tá? E aqui embaixo vai ser uma descrição do robô, que também é opcional. Né? Se a gente voltar lá em cima, aqui ó, os robôs privados não listados, que são aqueles que não aparecem em lugar nenhum, essa descrição é totalmente inútil. Não adianta você nem colocar nada aqui, a não ser que seja para o seu controle interno. Ah, esse robô eu criei assim, assim, assado, eu opero assim, assim, assado, mas só você vai ter acesso. Não vai aparecer listado em lugar nenhum. Tá? Os outros 2 tipos de robô, que são os privados listados no site e os públicos, que obviamente também são listados no site, esses 2 robôs vão ter essa descrição divulgada no site do Trader Gráfico. Então aqui o que eu falo é para você colocar telefone, e-mail e site, né? Se você tiver um site aí onde você divulga alguma coisa sobre esse robô, onde as pessoas podem obter mais informações sobre o seu robô, principalmente se você estiver cobrando, né, para alugar esse robô, se for um robô privado. Tá? Se for um robô público, não necessariamente você precisa colocar dados de contato. Se você quiser colocar dados de contato para atender ao seu público-alvo aí, obviamente é melhor, tá? Mas não é necessariamente uma obrigação. Todo esse campo aqui também é opcional. E aqui está falando para não usar os códigos HTML, porque se você usar código HTML aqui dentro, o servidor vai tirar mesmo fora, então não precisa nem perder seu tempo. Eu vou colocar aqui teste de descrição, certo? Uma descrição bem simples. E vou divulgar o meu site aqui, www.tradergrafico.com.br, certo? Uma coisa que é interessante a gente falar é o seguinte: se você colocar o IP de origem 2 aqui, não vai travar, tá? Você precisa colocar o IP de origem 1 para travar. Então eu vou colocar aqui o meu IP na origem 1, não vou colocar o IP de origem 2, nem 3, tá? Então eu vou poder usar exclusivamente desse IP aqui. Se eu quiser rodar no meu servidor, eu não posso. Eu tenho que rodar aqui nesse meu IP da minha internet local que eu estou usando agora, tá? Se eu clicar em enviar dados, ele acabou de gerar um novo robô. Vamos voltar aqui na lista de robôs? Olha lá, ó. Código de autorização. Esse é o código de autorização, tá? Que a gente está trabalhando. Esse código de autorização você vai copiar. Esse código de autorização também vai ser enviado para o seu e-mail. Você vai copiar e vai colar ele aqui dentro. Aí o botãozinho de autorizar aparece. Aqui no meu vai dar problema. Ele vai dar código não autorizado, tá? Porque essa plataforma que está aberta aqui é diferente da plataforma que eu me loguei lá no site, do CPF que eu me loguei lá no site. Mas dá para perceber que fica bonitinho aqui um dedinho vermelho. Vai aparecer um dedinho verde aqui se você tiver tudo ok. Você clica em vincular os sinais e ver no gráfico. Deixa eu voltar lá no meu site.
né, para eu mostrar isso aqui. Ó. O código de autorização é esse aqui. O tipo do meu robô, robôs públicos. O nome do meu robô, CM-Robô 1.0. Sentido vendido. Ativo Petro 4. Os IPs 1, 2 e 3 aqui. Status. 1 quer dizer que está ativo. Tá? Se tiver 0, inativo. Início do robô, 16/7/2015. Não tem nenhum cliente usando. Aparece clientes aqui, ó, 0 clientes, porque é um robô público. Se for um robô privado, vai aparecer um linkzinho aqui para eu gerenciar os meus clientes. Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui em editar. Certo? Vocês estão vendo que tem um texto vermelho aqui, ó, ele está dizendo que não dá para fazer alteração em robô dentro do pregão. O que é muito lógico, porque se você estiver fazendo alguma alteração dentro do pregão, você pode deixar uma ordem de alguém perdida, né, por aí, pendurada. Então, mesmo que você quiser tirar do ar algum robô, alguma coisa assim, você só pode descadastrar ele do sistema depois das 17h59, quando não tem mais ninguém usando. Então, vamos clicar aqui ó, em robôs privados listados. Eu vou salvar, tá? Voltou aqui, salvou. Vou voltar aqui para a lista de robôs, robôs privados listados. E aqui onde estava 0 clientes, agora apareceu clientes escrito. Aí você clica aqui em clientes, ainda não há nenhum cliente cadastrado nesse robô. Gerenciando o robô CM-Robot 1.0V Petro 4, que é o papel. Tá, a lista de clientes, e aqui eu posso incluir um novo cliente. Vamos colocar um CPF fictício aqui para a gente incluir. Data de validade desse cliente. Se você quiser que o cliente opere para sempre no seu robô, né, você pode colocar aqui tudo 9. Me encher de 9 aqui, porque a data de validade está no formato ano, mês, dia. Então, hoje seria 2015-07-16, tudo junto, tá? E se você colocar tudo 9 aqui, você vai deixar a validade do cara infinita. Enquanto ele estiver usando o trainer gráfico, ele pode usar esse seu robô aqui. Se você, por outro lado, colocar 0, o cara está inativo. Né? Então, deixa eu dar um 0 aqui, eu vou cadastrar esse cliente. Ó, novo cliente inserido com sucesso. Esse CPF louco que eu coloquei aqui. Tá? Então ele está em vermelho aqui, está expirado a data de validade, porque está 0. Eu tenho um editar aqui do lado, onde eu volto para a minha telinha. Vamos colocar agora aqui o 9999. Ó. Vou dar um alterar. Cliente alterado com sucesso. Agora ele já voltou aqui, ó, data de validade 99999. Tá? E vamos colocar uma data real, então. Nós estamos no 2015-07, o mês. Eu vou colocar 2015-08-16. Dá um mês para esse cara aqui. Ó. Então, do 07-16 para o 08-16, alterar. Alterou com sucesso. Está aqui, ó, data da inclusão, certo? Hoje. Data da validade, 2015-08-16. Só tem 31 dias restantes. Tá? Porque julho tem 31 dias, então até o próximo dia 16 são 31 dias restantes. Ele me faz a continha aqui para não ficar perdido. E esse atribuído aqui é se o cara, né, esse cara desse CPF aqui, o 865 não sei o que, ele está com esse robô ligado dentro da tela de operação avançada dele. Né? Se esse cara aqui tiver já com o robô ligado dentro da tabelinha de sinais dele, vai aparecer um atribuído sim aqui. Então você consegue ver quem que está, né, com o seu, quem que já pegou o seu sinal e já colocou o seu sinal para dentro dos sinais visíveis da tela de operação avançada. É claro que uma pessoa colocar esse sinal dentro da tabela de sinais dela não quer dizer que essa pessoa vai usar esse sinal. Tá? Então a pessoa pode colocar o sinal lá na tabela de sinais dela para acompanhar, mas não colocar quantidade nenhuma lá de papel ou de contrato para ser operada. Ela simplesmente está vendo sinais de compra e de venda. Ela pode operar na mão com aqueles sinais de compra e de venda, tá? Porque ela vai receber os sinais lá na tela, mas ela não está robotizando esses sinais para corretor.
Então não tem como a gente saber aqui dessa tela se o cara está ou não está mandando ordem para a corretora, mas dá para ele saber se ele está ou não está recebendo sinais. Se tiver não aqui, o cara não está recebendo sinais, porque ele não ligou ainda esse sinal dentro da tabela dele. Tá? Essa aqui é a grande verdade. Ele não colocou o sinal dentro do robô dele, não atribuiu esse robô para o robô dele ainda. Tá? Então, se ele tiver sim aqui, quer dizer que ele está recebendo sinais. Não quer dizer que ele não está recebendo sinais. Se esses sinais estão ou não estão virando ordens, aí é outra situação. Né? O que a gente pode afirmar com certeza é que se estiver escrito não aqui, o cara não está operando o seu sinal de jeito nenhum, não está nem vendo esse sinal. Não tem nem como ele ver. Tá? Não vai por e-mail nem nada, o sinal não tem nem como ele ver. Certo? Então, alterar cliente é assim que funciona. Voltar para a lista de robôs. Se eu quiser criar um novo robô, vou voltar para a tela inicial, obter um novo código de autorização de robô, robô privado não listado, comprado. Vou colocar aqui um teste NL de não listado, papel win, sem nada, vou clicar aqui para criar o robô. Quando eu crio o robô, esse código de autorização vai automaticamente para mim por e-mail. Tá? Então, quando eu voltar aqui, ó, meu novo robô aqui, ó, privados não listado comprado, sem IP de origem definido, né, o status dele está como 1, está ligado, né, e também está aqui para eu gerenciar. Se eu clicar aqui, não quero que esse robô fique visível, eu clico aqui nesse 1zinho, ele inativa o robô para mim. Então, o status agora está 0. Esse robô aqui todo está inativo, eu inativei o robô. Se eu clicar no 0 de novo, isso aqui se reativa. Tá? É importante também eu dizer que toda vez que você mexe nisso, você recebe um e-mail do sistema confirmando o que você fez. Então, você inativou, você reativou, você inativou, você reativou. Né? O sistema vai sempre falando com a gente aí sobre o que está acontecendo. Tá bom? Depois que você terminou de usar, se você clicar aqui em sair, você volta para aquela tela inicial. Tá? Aí você pode voltar aí para o seu robozinho e vincular o seu sinal para as outras pessoas usarem. Por enquanto é isso. Eu vou colocar outros vídeos no ar mais aprofundados sobre as telas do software propriamente dita. Esse treinamento é mais para a gente falar do conceito e do site, da obtenção de códigos para aluguel de robô. Quem tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente no e-mail suporte@tradergrafico.com.br, ligando nos números de telefone que tem no site do Trader Gráfico também. E a gente resolve todas as dúvidas com bastante agilidade. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo do treinamento do Trader Gráfico.